E aí pessoal, beleza? Então vou mostrar para vocês esse incensário. Isso mesmo, é um espaço aí para você queimar incenso. Então não se esqueça de dar o seu joinha no vídeo aí e se inscrever no canal. Depois da vinheta eu vou continuar explicando para vocês como é que foi feito esse incensário. E lá no final do vídeo vocês vão ver o incensário funcionando com a saída de uma fumacinha aqui na chaminé, tá? Então aguenta aí a vinheta e assiste até o final. Ferrugem na veia! Pessoal, o vizinho aqui fez uma reforma, né, na casa dele. E aí ele foi colocar uma madeira ali no telhado dele, né? E ele fez um corte de uma ponta da madeira, já com a inclinação que serviu aí para colocar a inclinação do telhado. Ele jogou essa madeira na calçada, eu fui ali e peguei. E aí já tem um tempo já que essa madeira está guardada e virou esse incensário aí com formato de casinha. Então vou começar explicando para vocês essa parte aqui que é a porta, tá? Então essa porta aqui, pessoal, ela na verdade, isso aqui é um acabamento de uma fechadura de uma porta. Então o que eu fiz? Eu cortei aqui com a maquita, tá? Retirei a parte aqui onde tinha um furo aqui no meio, né? Aproximadamente aqui, aonde entrava a maçaneta. E mais embaixo tinha um outro furo, né? Aonde entrava o tambor aí da fechadura, tá? Então eu fiz esse corte. E aí aqui, ó, é um filtro, uma telinha de um filtro, né? De metal. Eu cortei e ela encaixa aqui por baixo, ó. Tá vendo? Ela entra ali, ó. E aí ela foi afixada junto com essa peça, né? Com essa peça aí da maçaneta, o espelho, né? Da fechadura, com dois parafusos em cima. Vocês podem ver aí, ó. E aí eu fiz dois furinhos ali e coloquei mais dois parafusos embaixo. Aqui, como eu já fiz em algumas outras peças, em algumas outras peças que eu produzi, a maçaneta ela é uma tarraxinha de brinco. Então eu tirei aquela parte plástica e coloquei aí com um preguinho. Aqui é uma medalhinha de uma outra bijuteria. Então foi afixada aí também com um prego. Então fez esse efeito aí para essa porta. Já a janela, ela foi feita com um pedaço de câmera de segurança. Então a câmera de segurança que era de alumínio, eu fiz um corte aí para retirar um anel. E aqui, ó, onde eram os parafusos originalmente, né, para montar a carcaça da câmera, eu utilizei um fio de cobre para poder fazer essa divisória aí como se realmente fosse uma janela. Então, na dobra do fio sobrou umas pontas, né? E aí eu fiz buracos aqui na madeira, no rumo aqui desses 4 pontos. E aí fui batendo com o martelo assim devagarinho, né? Para fixar tanto esse anel aí como os fios de cobre. Aí depois eu joguei uns pedaços de giz de cera branco aí dentro e aqueci com um soprador térmico, de forma que o giz de cera derreteu e aí fez a coloração de branco aí dessa janela, da parte interior dela. O restante também foi com giz de cera, né, que deu esse efeito aí alaranjado na madeira, né? Então também utilizando o soprador térmico. Então tem umas misturas de giz de cera verde aqui, uns tons de azul, para dar esse efeito aí de envelhecimento, né, natural. Aqui, ó, nessa parte, eu fiz uns risquinhos aqui com uma micro retífica, com um disquinho de corte, né, para imitar como se fossem tijolos aparentes, ó.
Fiz só de um lado, era basicamente para teste mesmo. Então aí depois você aquece, né, a peça com o soprador térmico e aí fica com esse efeito aí misturado. Enquanto a cera, né, do giz ainda está mole, no caso aqui dessa parte, passa um paninho, né, e aí ele vai dar esse efeito, essa misturada das cores e dar esse efeito de envelhecimento. Então é uma peça que não pode tomar sol, né, pode estar exposta ao calor, porque senão esse aqui vai escorrer, tá? Então não pode ficar no sol não. Aqui eu coloquei uma luminária, é um preguinho aqui. Isso aqui é uma ponta de lapiseira. Então no momento tá meio amareladinho, né, por causa do bronze, que é a peça de bronze, mas ela vai escurecer. Originalmente ela é cromada, então eu fiz uma raspagem aí, usando a micro retífica também, para que não ficasse tão destoante, né, tão brilhoso com relação ao restante da peça, que é uma peça rústica envelhecida. Então esse metal aí ele vai dar uma escurecida com o tempo, que é natural do bronze, né? E aí vai mudar um pouco a coloração para um pouco mais escuro. O telhadinho, a coloração foi feita com graxa de sapato marrom. A mesma coisa. Eu pré-aqueci a latinha da graxa de sapato, né? E passei aí com uma escova de dentes. E depois eu dei uma soprada também com soprador térmico para dar esse efeito diferenciado aí com essa coloração. Então, a madeirinha, ela é baseada primeiro, vou mostrar aí para vocês, ó, em palitinhos de churrasco, né? Então eu fiz uns cortes na peça por cima, de maneira que os palitinhos traspassam por um lado e para o outro, então eles ficam bem fixos. E aí eles sustentam o telhado realmente como se fosse uma casinha mesmo. Então o corte da madeira originalmente, ele era meio torto, ó. Então o telhado tem essa inclinação, essa parte mais funda. Então ficou bem legal, ficou do jeitinho que essa peça originalmente tinha, né, o mesmo corte, aí eu só coloquei o telhadinho por cima. Então a primeira parte do telhado, que é essa peça aqui, ó, ela é fixada em cima dos espetinhos de churrasco com cola instantânea. Já as demais são colocadas aqui, mas tem um prego por baixo aqui no meio. Então cada uma delas tem um preguinho ou dois, dependendo da necessidade, e aí o outro vem por cima cobrindo os pregos. Essa peça aqui especificamente, ó, eu fiz um dente aqui para encaixar na chaminé e a outra aqui é cortada, ó. E essas duas peças aqui de cima, elas são coladas com cola instantânea para não ficar aparecendo prego. Mas não teria nem problema nenhum se fosse tudo com preguinho, tá? Então ia ficar legal. Só que o preguinho às vezes pode rachar a pecinha que você estiver usando aí. Então toma cuidado com essa parte aí para ficar um acabamento bem legal. Aí aqui na frente ainda, né? Então lembrando, gente, no final do vídeo aí vai ter a fumacinha saindo da chaminé com incenso, tá? Eu fiz usando uma latinha enferrujada, um quadradinho aqui, né? Para colocar uma vegetação, pode colocar umas flores aqui, uns galinhos, flores sempre viva, né, e tal, mas aqui são uma buchinha, daquelas buchas de limpeza, né, velha. No caso aqui, na verdade, é daquelas enceradeiras. Eu até já fiz outras peças que estão aí no meu canal, vídeos aí no meu canal, usando esse material aqui para imitar a vegetação. Fiz um ônibus envelhecido, fiz uma outra casinha, fiz uma outra... fizemos, né, uma outra que é uma porta de fada, eu e a minha nora, né, a 4 mãos, vamos dizer assim, mas era a autoria dela, eu só fui auxiliando. Então aí também utilizei esse mesmo material para simular vegetação, tá? Então fui cortando com uma tesoura de corta-calha, né, e aí eu deixei uma abinha, né, fiz o quadradinho e tudo, fiz as dobrinhas da lata aí, ó. Então, deixei uma abinha aqui por cima, vocês podem ver. E aí a fixação é com 2 preguinhos, tá? Agora eu vou virar a peça aqui, para vocês verem a parte de trás.
Então esse preto aí, gente, não é de queimado, não, é de tinta fosca mesmo, tá? Preto fosco. Então eu fiz um corte aqui, que vocês podem ver, fazendo uma canaleta. E essa canaleta, ela é para colocar um caninho. Então eu usei um caninho quadrado, poderia ser redondo, depende do que você quiser fazer, mas o redondo é mais difícil você fazer o encaixe, né? Então esse caninho, gente, é um caninho de metalon, daqueles que é utilizado para colocar aqueles forros de PVC em telhado, né? Aqueles forros de PVC. Então eu fixei ali com um parafuso e no corte que eu fiz eu deixei um outro, tá meio escuro ali dentro, deixa eu ver se eu consigo ver. Olha lá, eu deixei uma beiradinha nele, né, na hora que eu fiz o corte, para ficar uma orelhinha para colocar mais um parafuso. E aí a base aqui, essa base, pessoal, ela é removível, tá? Tem um furinho ali, ó, aonde o incenso encaixa. Então, ó, o furinho. Então, o incenso é colocado aqui em cima, tá? Eu vou mostrar para vocês também a colocação do incenso. E aqui teve um detalhezinho, que essa parte aqui é meio inclinadinha, por causa do corte da maquita, poderia ter sido até maior, tá vendo? Até a sequência aqui dos riscos, ó, poderia ter sido maior. Então o pauzinho do incenso está pegando aqui. E na hora que ele pega aqui, ele está inclinando o incenso de maneira que ele está pegando ali na beiradinha do caninho. Então, para evitar isso, se você for fazer uma parecida, né, com esta, faz o corte um pouco mais para baixo, pro pininho aqui do incenso ficar livre, tá? Então, deixa eu dar uma paradinha aqui para eu buscar o incenso ali que eu esqueci. E aí eu vou colocar para vocês verem como... Voltando aqui com o incenso então, né? Então, pauzinho de incenso, ó. Vou tentar aqui colocar com uma mão só. Então vamos lá. Ó. Ele entra ali, ó. Opa. Ó, encaixou, tá vendo? Então, ele fica nessa posição aí. Ele vai queimando e os pedacinhos vão caindo aqui nessa latinha, ó. Então, como vocês podem ver, né? Ele ficou um pouco inclinado. Então, se eu subir ele um pouco ali, ó, tô com o dedo ali embaixo, ele desencosta, tá vendo? Então, se eu fizer um rasgo um pouquinho maior, tá? Ou então posso quebrar a pontinha ali do incenso. Quando eu fiz o vídeo, eu colei uma fita crepe aqui fazendo isso, ó. E aí ele ficou lá, ó, certinho no meio, tá vendo? E aí depois é só você acender. Então, inicialmente, eu fiz pra pecinha ficar sobrando, o tamanho ali ficar sobrando um pouco pro lado de fora, para você poder acender, né? E para você também conseguir colocar facilmente a peça no buraquinho, porque você tá com o dedo aqui, ó. Vendo lá, ó? Tá com o dedo aqui, então você consegue colocar. Então na hora que ele começa a queimar, e a brasazinha fica aparecendo aqui. Mas logo ele já queima e cai o pedacinho, né? E aí vai saindo só a fumacinha, que é o que vocês vão ver aí no vídeo que eu fiz ontem à noite, tá? Então eu fiz um vídeo e vou colocar aí pra vocês das fumacinhas saindo, que deu um efeito assim muito charmoso. Então vai na sequência aí, tá? Então se você quiser também fazer e colocar na parede, só fazer um furo aqui, colocar uma latinha, né, para evitar dela cair, para prender na cabeça do prego ou do parafuso, e pode pendurar na parede, retirando essa latinha. Aqui ela tá bem firme, mas se eu puxar aqui ela vai sair, mas não vai dar para fazer agora porque eu tô com a mão só, né? Então ela sai, e para fazer a limpeza é muito simples, é só você chegar lá no lixo, né? Você leva ela até o lixo lá, inclina ela, o pozinho cai, que é pouca coisa, né? E aí você tira o palitinho que sobrou, né? O pedacinho que sobrou aqui do incenso, e tá pronto para ser utilizado novamente, tá? Então aguenta aí na sequência para ver a fumacinha saindo.